Eu tenho uma tradição de psicanálise, eu sou psicanalista, embora não esteja clinicando, e não sei se vocês sabem, os psicanalistas nunca vão direto ao ponto, eles sempre dão grandes voltas, porque nós acreditamos que o caminho mais curto entre dois pontos é uma curva. Então nós vamos fazer uma grande curva hoje, nós vamos falar sobre os professores, mas eu vou abrir meu quarto de badulaques. Essa é uma palavra do português antigo, do Brasil. Badulaque significa... Sabe aqueles quartos das casas dos avós, em que vão colocando todas as coisas velhas? Os adultos não gostam de ir lá, mas aqueles quartos são o paraíso das crianças. E eu vou nesse quarto de badulaques e vou começar a falar sobre uma coisa... Vocês acham que eu vou falar sobre pedagogia, filosofia, educação, escola, e eu vou falar sobre espelhos. Depois nós chegaremos lá. Jorge Luis Borges foi um grande escritor argentino. E ele sempre se fascinava por objetos estranhos, por exemplo, os labirintos, ele gostava dos labirintos. E um dos objetos que causava terror ao Jorge Luis Borges eram os espelhos. Ele sempre escrevia sobre os espelhos. E num dos ensaios que ele escreveu sobre o espelho, ele faz um comentário sobre aquele escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe todo mundo conhece porque ele escreveu aquele famoso poema, O Corvo, né? E o Borges me contou uma coisa que eu não sabia, que o Edgar Allan Poe escreveu um tratado sobre decoração de casas. E nesse tratado sobre decoração de casas, há um capítulo dedicado ao lugar em que os espelhos devem ser colocados numa casa. Imagino que vocês nunca imaginaram que deve haver um lugar próprio para ser colocado, para se colocarem os espelhos numa casa. A regra, se é que vocês têm espelhos na casa de vocês, a regra é muito simples. Um espelho nunca deve ser colocado num lugar onde a pessoa se veja nele sem querer. Eu me lembro de uma vez que eu fui jantar numa casa, e eu sentei do lado de lá, tinha uma parede, e tinha um espelho. E eu ficava jantando, olhando para a minha cara no espelho, e eu não consegui jantar em paz, olhando para mim como é que eu mastigava. Vocês nunca tiveram essa experiência? Vocês estão num shopping center, vão passando numa entrada de um hotel. Eu estive num hotel que na entrada do hotel havia um espelho enorme. Eu fui falar com o gerente, o senhor tira esse espelho, porque todas as pessoas feias não vão mais vir ao seu hotel, porque elas não gostarão de, ao entrar no seu hotel, se defrontar com a sua própria feiura. Elas não querem saber de espelho. O Borges dizia que a magia dos espelhos, ou a maldição, o feitiço dos espelhos, se deve ao fato de que no espelho, o espelho reduplica o mundo. E é verdade, né? Você tem um espelho, o espelho está reduplicado. Quando você se vê no espelho, você está reduplicado dentro do espelho. Eu tenho a maior admiração pela inteligência do Borges, mas eu quero dizer que eu discordo do Borges. O feitiço do espelho não é que ele reduplique a imagem que está do lado de fora, mas é uma coisa muito mais terrível. É o seguinte, é que a imagem do espelho tem o poder de fazer alguma coisa com aquela pessoa que está do lado de fora. Então a imagem dentro do espelho não é alguma coisa inocente, neutra, virtual, sem realidade. Não, a imagem tem um poder muito grande de fazer alguma coisa com a gente. Há um desenho do Picasso em que há uma ninfa que está sendo atacada por um monstro saído de dentro do fundo do mar, e a ninfa mata o monstro simplesmente mostrando para ele um espelho. A hora que o monstro vê a sua própria feiura no espelho, o monstro cai morto. Guimarães Rosa é um dos autores... Guimarães Rosa é o Saramago do Brasil. Eu sempre achei que o João Guimarães Rosa ficasse sozinho lá no meu Olimpo. Quando eu li o Saramago, eu pedi para o Guimarães Rosa,
chega um pouquinho para o lado, deixa o Saramago sentar aí também junto com você. E o Guimarães Rosa tem uma obra monumental chamada Grande Sertão de Veredas, que é sobre criminosos que havia no sertão do Brasil, no interior do Brasil, lá na década de 20, na década de 30, e um deles famoso é o Riobaldo. E o Riobaldo diz o seguinte, que ele descobriu que a coisa mais fácil do mundo era transformar um homem covarde, medroso, num homem valente, bravo. Ele disse que é só a gente pedir para aquele homem para ele fazer cara de maldade, cara de ruindade, cara de malvadeza. E quando ele está fazendo aquelas caras de maldade, de malvadeza, você mostra um espelho para ele que ele fica valente, que ele fica corajoso. Há uma pessoa aqui nessa sala que não está me vendo. Eu não me vejo. Eu só posso me ver olhando para vocês, porque na verdade, na experiência humana, não são os espelhos de vidro, mas são os olhos. Eu descobri que eu estava velho por causa dos olhos de uma moça. Eu estava no metrô. Vocês conhecem essa história? Isso faz 15 anos atrás. Eu já era jovem, tinha mais cabelo branco, cabelo preto. E o metrô estava cheio de gente. Eu estava em pé. E eu comecei a olhar para as pessoas, que eu sou escritor, eu gosto muito de olhar para a cara das pessoas, porque olhando para a cara das pessoas eu tenho ideias literárias. Olhando para a cara de uma pessoa a gente pode adivinhar muita coisa, imaginar muita coisa. Então eu estava olhando para as pessoas e de repente eu olhei para uma moça de uns 23, 25 anos, e ela estava olhando para mim sorrindo. Um sorriso tão bonito, tão manso. E eu olhei para ela e ela não desviou o olhar, que era sinal de que ela me achou bonito também. Então eu fiquei olhando para ela, ela ficou olhando para mim, e eu já comecei a fazer literatura, professor da universidade, numa manhã de quarta-feira, sai repentinamente num vagão de um metrô, encontra a moça, a mulher que vai lhe dar felicidade, e nesse momento, nessa suspensão romântica, eu olhando para ela, ela olhando para mim, ela se levantou e me deu lugar. Aí eu compreendi que eu era velho, e isso se deu através de uma equação matemática. Não sei se vocês conhecem a teoria dos conjuntos, que diz pertence ao conjunto, não pertence ao conjunto. Quando eu olhava para o rosto dela e ela sorria para mim, eu dizia, vamos imaginar que ela se chamasse Maria, Rubem pertence ao conjunto de Maria, mas quando ela me fez aquele ato de gentileza horrível, ela me disse, Rubem não pertence ao conjunto de Maria. Então, o poder do olhar é uma coisa muito grande. Sartre tem um capítulo inteiro no Ser e o Nada sobre o que. E lá nos textos do Gênesis, das Sagradas Escrituras, eles dizem que a primeira consequência do pecado foi uma transformação no olhar. Diz o texto lá que o homem e a mulher estavam nus, viam que estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Eles viam e não se envergonhavam. E de repente, quando eles cometeram um pecado, aconteceu uma coisa terrível. A transformação no olhar é o seguinte, eles começaram a se envergonhar. O que quer dizer? Eles perceberam, eles deixaram de simplesmente ver e eles começaram a ver que estavam sendo vistos. No momento em que eles perceberam que estavam sendo vistos, apareceu a vergonha e aí começou a desgraça dos seres humanos. E vocês, como professores e professoras, sabem disso, né? O poder que tem o olhar. Uma poeta brasileira, Adélia Prado, ela é muito brincalhona e ela diz assim, e o meu olhar zombeteiro faz a lança dele refluir. Você sabe o que é lança, né? Lança é um símbolo fálico. Lá vem o guerreiro com a sua lança em riste e repentinamente o olhar zombeteiro
faz com que a lança em riste se transforme em macarrão cozido. E isso acontece exatamente crianças, porque a inteligência das crianças é como uma lança em riste. Mas há um olhar que faz com que a inteligência da criança se transforme em macarrão cozido, como também pode ter um olhar de professor e de professora que faz com que a lança da criança de macarrão cozido, o macarrão cozido se transforme em lança em riste. Daí vocês vejam a importância da imagem, do olhar, né? Eu estou olhando para vocês e pelo olhar de vocês eu sinto alguma coisa, como é que vocês estão me vendo. Havia no Brasil um programa de televisão chamado Super Grilo. E eu sempre aparecia nesse programa, era um programa muito interessante, porque ele era um programa interativo e as pessoas... E eu me lembro que houve um programa que foi tão bom. Como ele era interativo, era na hora, eu nunca me vi no programa. Eu nunca me vi. Mas houve um programa que foi tão bom que eles resolveram repetir. Nesse dia eu fiquei em casa e fui ver o programa. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei espantadíssimo comigo mesmo. Não é que eu fosse feio, eu não me achei feio. Mas é que era uma situação de estranheza, entende? Porque aquela imagem visual que eu via não correspondia a uma imagem imaginada que eu trazia e trago comigo mesmo. Por exemplo, agora, a imagem que eu estou tendo de mim mesmo não é aquela imagem que está lá. Na verdade, eu não posso olhar para aquela imagem que está lá, porque se eu olhar para aquela imagem, eu vou ficar perturbado. Eu vou morrer como o monstro que foi morto pelo espelho da ninfa. Eu tinha uma imagem minha que não correspondia àquela imagem que estava lá. A gente tem uma imagem, tem uma imagem bela da gente mesmo, que não combina com a imagem real, que é aquela que está lá. É por isso que Roland Barthes, eu queria aconselhar vocês, fazer um conselho marginal, a parar por algum tempo de ler livros filosóficos e pedagógicos e que vocês lessem mais literatura, Bachelard, Barthes, umas pessoas assim, que são as pessoas que mais têm me ajudado a entender a educação. Mas o Barthes escreveu um livro fascinante sobre fotografia. E ele faz um comentário sobre o seguinte, ele diz o seguinte: é impossível que uma pessoa esteja diante da objetiva de uma câmera sem que ela faça pose. Ainda que seja a pose de não fazer pose. Você está diante da máquina fotográfica, o seu movimento imediato é, quem sabe, sorrir, né? Sorrir. O que significa isso? Significa que a gente nunca está satisfeito com a imagem real da gente e a pose é aquele movimento sutil que a gente faz para fazer com que a imagem real da gente se ajuste a essa imagem idealizada que a gente traz da gente aqui mais ou menos. A minha, pelo menos, eu trago mais ou menos aqui. Então, eu faço a pose para me ajustar a isso. A vida inteira da gente é fazer pose, sabe? E quando eu digo fazer pose, eu não estou dizendo no sentido pejorativo. É um esforço que a gente faz para se ajustar a uma imagem que a gente julga bela em comparação com a nossa imagem real. Esse tema está presente na mitologia grega. Vocês conhecem a história do Narciso, né? Belo dos jovens que andava pelos campos e todas as pessoas eram apaixonadas pelo Narciso. E conta o mito que um dia Narciso estava andando pelos campos e teve sede, chegou junto a uma fonte e a hora que ele se viu refletido na fonte, ele ficou tão apaixonado por ele mesmo que ele não teve mais coragem de sair da beirada da fonte. E era uma situação terrível porque ele amava a sua imagem, mas ele não podia tocar a sua imagem porque toda vez que ele tentava tocar a imagem, a hora que ele batia com o dedo na superfície da água, a imagem se desfazia. E diz a história, então, diz o mito, que Narciso morreu porque ficou apaixonado pela sua imagem
Então ele preferiu morrer a abandonar a sua bela imagem. Encontrar-se com a bela imagem é uma felicidade. Vou repetir isso. Encontrar-se com a bela imagem é uma felicidade. Existe uma outra versão da história de Narciso que diz que depois que Narciso morreu, todas as criaturas do bosque ficaram com muita saudade de Narciso e elas tiveram uma ideia. Vamos conversar com a fonte, porque a fonte sabe sobre a beleza de Narciso, porque é ela que via Narciso o tempo todo. Então chegaram para a fonte e disseram: fonte, fale-nos sobre a beleza de Narciso. A fonte disse: mas Narciso era belo? Mas é claro, fonte, Narciso era belo, era maravilhoso, era o mais bonito de todos os homens. E você não sabia que o Narciso era belo? O que é que você via quando você olhava para Narciso? A fonte sorriu e disse: eu, quando olhava para Narciso, eu via a minha beleza refletida nos olhos dele. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada. Vocês sabem o que é isso? Espero. Eros e Psique, Fernando Pessoa. Vou ler de novo. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão, retira a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Esse final assombroso, surpreendente, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia, Fernando Pessoa resume aquilo de mais alto que a psicanálise tem a dizer sobre a nossa vida e sobre a nossa alma, que na verdade nós estamos o tempo todo em busca da nossa beleza. Todos nós estamos em busca da beleza. E quando eu estou falando de beleza, eu não estou falando de beleza física, eu estou falando de uma beleza musical. A alma é música. Um outro poema do Fernando Pessoa diz assim: cessa o teu canto. Cessa que enquanto ouvi uma outra voz como que vindo nos interstícios do brando encanto com que o teu canto vinha até nós. Ouvi-te e ouvia, ambas e diferentes a cantar. E a melodia que não havia, se bem me lembro, me faz chorar. Nós somos instrumentos musicais, sabe? O que vale no instrumento musical, por exemplo, num violino, não é o violino. O que vale no instrumento musical é a música que ele toca. Nós somos instrumentos musicais, nós seres humanos, e nós tocamos uma música. E o que a psicanálise e a poesia tentam fazer é tocar em voz alta a música que todos nós
tocamos sem perceber. É preciso que a gente escute a própria música. É nessa música que está a imagem da nossa felicidade. Essa coisa toda que eu falei até agora é uma introdução para a pergunta que eu faço a vocês, como professores e professoras. Qual é a imagem de vocês? Qual é a imagem de vocês? Vocês sabem que essa questão da imagem é a questão fundamental na relação amorosa. Quando é que a gente ama uma pessoa? Vocês já pensaram nisso? Por que a gente ama uma pessoa? Eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente ama uma pessoa não é porque ela é bela. A gente ama uma pessoa quando a gente se vê belo nos olhos dela. O que eu amo não é a beleza da pessoa. O que eu amo é a minha beleza que aparece refletida no olhar dela. A pessoa que eu amo é um espelho que me devolve a minha própria beleza. E agora então, eu estou sugerindo a vocês que a nossa condição de professores é exatamente igual à situação amorosa. Eu tenho de ter um espelho que vá me devolver, que vá me dizer como é que eu sou, que vá me dizer quem eu sou e quem são os nossos espelhos. Um dos espelhos mais fortes para determinar quem somos nós como professores é o espelho da burocracia. Eu acho a burocracia uma coisa absolutamente fascinante. Os burocratas fascinantes. Porque os burocratas são pessoas que fizeram uma pequena alteração no primeiro texto do Evangelho de João. Vocês se lembram que no primeiro texto do Evangelho de João está escrito: no princípio é o verbo. Os burocratas dizem: no princípio é o relatório. Lá na situação do Brasil, a quantidade dos relatórios, especialmente na universidade, é absolutamente insuportável. E os professores se queixam de que eles têm que responder questões que nunca terminam. E uma coisa muito curiosa que está acontecendo na universidade, nos relatórios de avaliação dos professores, é que não aparece nem um item sequer relativo à docência. Quer dizer, no relatório sobre o professor, não aparece nada que diga sobre o professor. A única coisa que importa é a quantidade de artigos científicos publicados em publicações internacionais indexadas. Eu não sei como é que é a situação aqui em Portugal. Ou seja, eu não sou mais professor. Significa que eu sou roubado como professor universitário da minha relação com o aluno. O aluno não me importa. A única coisa que me importa é se eu sou capaz de produzir um determinado tipo de conhecimento que é publicado por revistas, no nosso caso, que não são brasileiras, mas que são revistas internacionais. Ali está a imagem do professor. Coisa curiosa sobre os burocratas é que, para os burocratas, a realidade não importa. A realidade não existe. Só existe aquilo que é relatado. Eu vou fazer uma confissão de um pecado para vocês. Muitos e muitos anos atrás, eu fui um pastor protestante. E havia na minha igreja uma senhora que era muito zelosa das coisas que as senhoras tinham de fazer. E uma coisa que as senhoras tinham de fazer era fazer visitas, parte da sociabilidade. E aos sábados ela saía para fazer visitas. E ela levava um papelzinho na mão porque ela tinha que fazer o relatório. Ela chegava numa porta, batia na porta: "Ô, dona Maria, que prazer que a senhora está aqui, a senhora veio me fazer a visita, vamos entrar." E ela dizia: "Não, senhora, eu não posso entrar, hoje estou a fazer visitas." E marcava e passava para outra casa. Para ela, fazer visita era fazer um risco. Se a coisa existe no relatório, aquela coisa existe.
transferindo para a experiência da escola. Quando eu estava no ginásio, se fala ginásio, falava ginásio aqui também, como é que é? Segundo ciclo. Eu tive de decorar complicadas classificações taxonômicas botânicas. Aprendi aquelas classificações, aqueles nomes gregos e latinos. E o meu colégio, no Rio de Janeiro, ficava a 10 quarteirões do Jardim Botânico. Eu tive de decorar as classificações taxonômicas porque elas caíam nas provas. Mas nunca o professor nos levou ao Jardim Botânico para dizer: esta é uma subpiruna, esta é uma palmeira, este é um pau-brasil, este é um ipê. Nunca um professor fez isso. Por quê? Sob o ponto de vista da burocracia, o que importa é o nome. Se você falar o nome, você sabe a coisa. A mesma coisa eu posso dizer em relação à gramática. Se eu estava brincando hoje, na viagem, no Brasil há uns exames terríveis chamados exames vestibulares, que é para entrar na universidade. Se eu fizer os exames para entrar na universidade, eu não passarei. Nenhum dos reitores das nossas universidades passará. Nenhum dos professores das nossas universidades passará. Todas essas coisas que nós decoramos, pensamos ter aprendido, elas foram esquecidas. Não sabemos mais. Quando nós estávamos na escola, a burocracia pediu de nós os nomes, e nós dissemos os nomes, mas como os nomes não faziam sentido, eles foram esquecidos, porque a nossa memória esquece todas as coisas que não fazem sentido. A memória só guarda duas coisas: coisas que são instrumentais e coisas que dão prazer. Mas a burocracia ignora totalmente isso. A burocracia faz o seguinte: toca a campainha, é hora de pensar matemática. Durante 50 minutos pensamos matemática. É hora de parar de pensar matemática, é hora de começar a pensar português. É hora de pensar português. É hora de parar de pensar português. É hora de pensar geografia. É hora de parar de pensar geografia. Meu Deus, isto é pedagogicamente e psicologicamente completamente absurdo, porque o pensamento não funciona assim. O pensamento não é uma máquina, não é uma linha de montagem, mas é assim que os burocratas pensaram a educação, porque eles pensam em controlar a educação para que ela se ajuste aos relatórios que devem ser preparados. E o que acontece isso? Sob esse espelho terrível, quem é o professor? Como é que a gente define? Primeiro vamos dizer como é que é o aluno. O aluno é uma unidade vazia que tem que ser preenchida por um saber. Ou seja, a coisa importante é o programa que deve ser colocado em cima do aluno. O aluno é passivo. E o professor? O professor é uma unidade biopsicológica móvel, portadora de um saber, cuja missão é transmitir esse saber para o aluno. Ou seja, o professor é definido como uma máquina pertencente à cadeia de ensino. Como é que é possível viver num mundo desse? A situação de monotonia dos professores. Vocês são professores de disciplinas, né? Cada um aqui é professor de disciplina? Vários tipos de disciplina. Eu, às vezes, penso nos professores de disciplinas como aqueles guias turísticos. Vocês conhecem aqueles guias turísticos que todos os dias levam os turistas à mesma igreja? Esta igreja foi construída em 1427, a influência é do românico, o escultor estava assim. Amanhã vem outra turma, esta igreja foi construída em 1427, no outro dia, esta igreja foi construída em 1427. Mas isso é um programa de imbecilização dos professores, porque todos os dias você tem que dizer as mesmas coisas, porque você tem um saber e você transmite um saber. Isso pode ter funcionado no passado. Isso não funciona mais hoje, porque os saberes hoje se alteram com tal rapidez
E, por outro lado, não é necessário enunciar os saberes, porque os saberes estão em livros, estão em disquetes. Então, esse professor definido pela burocracia é um ser que está condenado a ser obsoleto dentro de muito pouco tempo. Há uma outra possibilidade, que é a possibilidade... Eu quero pedir perdão a vocês por estou sendo forçado a cortar as coisas aqui, que nós começamos um pouquinho atrasado, mas temos que obedecer. Nós temos que obedecer o horário estabelecido pela burocracia, então nós vamos cortar um bocadinho aqui para fazer a coisa caber dentro do horário. Por que a gente vai fazer, né? A outra possibilidade, que é a possibilidade de eu não ser, que a burocracia não ser o meu espelho. Mas qual é o espelho, então? O espelho é a criança. O professor não está a serviço de um programa, o professor não está a serviço de um saber, o professor não está a serviço de uma estrutura, o professor é aquele que está a serviço das crianças. As crianças são absolutamente maravilhosas. Eu gostaria de ter tempo de ler para vocês o poema do Alberto Caeiro. Vocês conhecem o poema do Alberto Caeiro. Se vocês não conhecem o poema do Alberto Caeiro, sobre Jesus menino que fugiu dos céus e que veio à terra, por favor, leiam esse poema. Ontem eu fui apresentado, é João dos Santos o nome do educador português de uns 20 anos atrás. Eu ia ler esse poema para vocês e descobri que João dos Santos, há 20 anos, estava lendo o mesmo poema e dizendo que os educadores tinham de ler aquele poema para descobrir que eles só são educadores na medida em que eles aprendem das crianças. E quem diz isso também é o Ricardo Reis. Tendo as crianças, primeiro poema de Ricardo Reis, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. Novalis foi um poeta alemão romântico. E veja essa coisa linda que ele escreveu sobre as crianças. O primeiro homem é o primeiro visionário de espíritos. E o que são as crianças, senão primeiros homens? O olhar fresco de uma criança é mais transcendente que o pressentimento do mais resoluto dos visionários. E o Bernardo Soares tem um texto em que ele diz assim: sim, julgo às vezes, considerando a diferença hedionda entre a inteligência das crianças e a estupidez dos adultos. Mas que coisa é essa? A diferença hedionda entre a estupidez a inteligência das crianças e a estupidez dos adultos? O que é isso? A diferença é que as crianças ainda estão encantadas pela eterna novidade do mundo. Elas se espantam com a beleza do mundo. Os gregos diziam que a gente começa a pensar só quando a gente é estupidificado por um objeto. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. É quando você olha para um objeto e você pergunta, mas como, mas como, mas como? É uma coisa fantástica e as crianças têm esse fascínio. Então as crianças têm o poder de nos devolver o fascínio pelas coisas e pelo mundo que nós, como professores, perdemos por tantas vezes repetirmos a mesma coisa. Um amigo meu aqui de Portugal me contou uma experiência muito interessante, que numa escola em que ele foi diretor, ele estimulou as crianças a escreverem num papel as perguntas que elas tinham para fazer e colocar numa caixinha. E as perguntas que as crianças faziam eram do seguinte tipo: por que é que a água fervendo endurece o ovo e amolece a cenoura? Vocês já pensaram nisso? Nunca pensaram nisso? Não? Não. Por que a chuva cai em gotas e não cai de uma vez só? Eu tinha medo, quando era menino, que a chuva caísse de uma vez só e seria uma catástrofe total. Por que ela cai em gotas?
Por que a jarra com água gelada sua? O que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta pode parecer uma brincadeira, essa pergunta é seríssima. Ela está implícita no livro do Kant, A Crítica da Razão Pura, porque o pensamento exige que as coisas tenham um princípio, não exigem? Esse copo aqui, para pensar esse copo, eu tenho que pensar que alguém fez o copo. Como é que ele foi feito? O pensamento exige. Bom, de onde saiu a galinha? Saiu de um ovo. Mas esse ovo, do qual saiu a galinha, de onde é que saiu? Saiu de uma galinha. Mas essa galinha, da qual saiu o ovo que saiu a galinha, veio de onde? Veio de um ovo. Aí você vai num círculo, ovo, galinha, ovo, galinha. Como é que essa coisa começa? A criança está percebendo um problema lógico. Ela está percebendo um abismo de razão. Para onde é que a gente vai quando a gente morre? Por favor, não me venham dizer que nós vamos para o céu. Essa pergunta, nem as crianças, essa resposta, nem as crianças acreditam. O que é isso? Afinal de contas, tem um medo terrível de ir para o céu. Deve ser chato demais o céu. Essa é a razão porque o Jesus menino resolveu sair dos céus e vir aqui para a terra, né? Porque os céus, está na hora de terminar, né? Os céus são terríveis. Aí esse mesmo professor fez o seguinte, convidou os professores a eles fazerem as perguntas que os preocupassem, porque os professores, educados e muito mais eruditos que as crianças, teriam perguntas muito mais interessantes que as crianças. E aconteceu essa coisa maravilhosa. O professor de geografia perguntava, onde é que fica o Cabo Orange? O professor de história perguntava, qual foi a data da Batalha de Guadalquivir? O professor de matemática perguntava, qual é o x da equação tal, assim, assim. Ou seja, os professores já haviam perdido a capacidade, os olhos de ver o mundo. É preciso que nós sejamos salvos pelas crianças. E o que é que significa ser salvo pelas crianças? Significa que nós professores, estamos a serviço das crianças. Nós não estamos lá para impor um programa preparado pelos burocratas. Eu gostaria de que vocês, uma hora, fizessem o exercício e pensassem as coisas que vocês tiveram que aprender na escola e que vocês esqueceram completamente. Tempo perdido, as crianças também vão esquecer. Análise, existe análise sintática aqui em Portugal? Se faz análise sintática aqui em Portugal, é uma das maiores inutilidades jamais inventadas. Professores de português, salvem-se enquanto é tempo. O caminho para a literatura não é análise sintática, assim como o caminho para o amor não é anatomia. Escuta, deixa eu romper um pouco com a burocracia. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo, verdadeira. Eu recebo muita carta de criança por causa dos livros infantis que eu escrevo. Recebi essa carta de um menininho. Querido Rubem Alves, li o seu livro O Patinho que Não Aprendeu a Voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito. Eu quero ser livre. Veja, menininho de 9 anos, em 3 linhas, resumiu o meu livro. Parágrafo. Tem uma professora que é demais. Ela manda a gente ler os seus textos e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. Vocês sabem o que é dígrafo? Não sei se fala em dígrafo aqui em Portugal. Tá vendo? Não fala em dígrafo. É uma dessas invenções dos gramáticos que não tem o que fazer. Eu não sei o que é dígrafo. Aí fiquei pensando, eu que sou escritor não sei o que é dígrafo. Aquele menino, coitadinho, tinha que saber o que era dígrafo. Para que serve dígrafo? Aí eu pergunto para os professores de português, vocês já conversaram sobre o dígrafo? Mas o dígrafo nessa palavra é lindo. Não, nessa palavra o dígrafo é muito mais bonito. O professor jamais vai conversar sobre o dígrafo. Um dia eu contei essa história e no finalzinho, uma professora, quando eu terminei, ela ficou angustiada com a minha ignorância e ela veio me contar o que era dígrafo. A hora que ela começou, eu disse, não quero saber o que é dígrafo, porque se eu souber o que é dígrafo, toda vez que eu escrever um dígrafo, eu vou ficar pensando que um menininho vai ter de grifar um dígrafo e eu vou ficar paralisado, não consigo mais escrever palavras sem dígrafo. O Fernando Pessoa não sabia o que era dígrafo, o Camões não sabia o que era dígrafo, Goethe não sabia o que era dígrafo, o Saramago não sabe o que é dígrafo, nem Guimarães Rosa sabia o que era dígrafo. Por que um pobre do menininho tem que saber o que era dígrafo? Crianças não aprendem essas coisas. Crianças aprendem as coisas que são essenciais.
Então, eu quero dizer para vocês, a transformação da educação não vai passar por grandes reformas. Eu não acredito absolutamente em grandes reformas. A transformação da educação vai passar por uma mudança da imagem que o professor tenha de si. Professor é aquela imagem da criança que olha para a gente e ela sorri para a gente e a gente tem a felicidade de ver a alegria da criança e a alegria da gente. Me dá mais 3 minutos? Há uns tempos atrás eu estava cabeça muito ruim, e eu precisava parar de pensar. E uma coisa terrível dos pensamentos é que a gente não pode dar ordem a eles, parem de pensar, não tem jeito. O Descartes diz que nós pensamos, logo existimos. A gente não pensa, os pensamentos têm ideias próprias, e eles ficam atormentando a gente, especialmente na hora que a gente vai dormir. Mas eu tenho um artifício para parar de pensar e fazer trabalho manual. Então, nesse dia, eu fui para o meu escritório, lá tem 3 andares, eu falei, hoje eu vou trabalhar de marceneiro. Peguei minha serra elétrica, minha furadeira elétrica, minha caixa de ferramentas e fui fazer umas prateleiras lá no 3º andar. Subi para lá, estou me preparando, tábua, máquina. Aí chegou a mulher, uma faxineira que trabalha para mim. Ela chegou lá para me cumprimentar e trouxe a filhinha dela de 7 anos, Dinéia. Aqueles dentes grandes, né? Criança de 7 anos fica com dente muito grande, parece coelho. E cabelinho afro, aquelas trancinhas afro, aquele rosto luminoso, aqueles olhinhos, ela nunca me tinha visto. Aí a mãe dela, a Jaildes, despediu, foi fazer o trabalho dela, eu pensei que a Dinéia fosse seguir a mãe. A Dinéia não, a Dinéia ficou lá comigo. Ela ficou muito fascinada, ela ficou muito bestificada pelas coisas que estavam lá, ela ficou lá espiando. Aí eu peguei uma trena, é trena que se chama? Metro, você pega. Puxei assim, ela, o que é isso? Falei, isso é um metro. Para que serve um metro? Metro serve para medir. Como é que o metro mede? Vem cá, olha aqui esses risquinhos. Esses risquinhos se chamam centímetros. Preste atenção que de 10 em 10 tem um risquinho vermelho, que os centímetros vêm em pacotinhos de 10. 10 pacotinhos de 10 fazem 1 metro, mas eu preciso 1 metro mais 20, ou seja, 10 pacotinhos mais 2, eu preciso 12 pacotinhos, 1,20 metro. Aí eu fui lá, risquei 1,20 metro, peguei um esquadro. O que é isso? Isso é um esquadro. Para que serve o esquadro? Eu não podia dizer para ela que é para marcar ângulo de 90 graus, porque era muito complicado para ela. Falei, para fazer uma linha reta, porque a hora que eu for cortar aqui, se não tiver riscado, vai sair torto. Aí eu risquei. Aí eu falei, agora segura lá que eu vou serrar. Como é que você serra? Eu serro com a serra elétrica. Como é que a serra elétrica serra? Vem cá que eu vou te mostrar. Está vendo esse círculo aqui, cheio de dente? Seu dente não corta a cenoura, esse dente aqui vai bater aqui e vai cortar a madeira. Como é que o dente bate na madeira? Porque tem um motor. Mas como é que o motor faz o dente bater na madeira? É porque o motor roda por causa da eletricidade. Como é que a eletricidade faz o motor rodar? Eu falei, olha, nem os engenheiros elétricos sabem por que a eletricidade faz o motor. Porque eles não sabem mesmo, eles sabem que faz rodar. Mas por que faz rodar? Eu só sei que se eu apertar aqui, ele vai rodar. Você quer ver? Segura lá. Aí fui lá, apertei o gatilho, fez aquele barulho, ela firme lá, cortei. Aí ela sumiu. Pensei que ela tivesse ido com a mãe. Aí, passados uns 10 minutos, lá estão os meus livros, ela voltou e disse, sabe aqueles livros certo, iguaizinhos que você tem, uma coleção, você sei? Os 3 primeiros estão de cabeça para baixo. Eu disse para ela, vai lá e põe de cabeça para cima. Ela foi, demorou um pouco, voltou. Sabe, o número 18 está fora da ordem. Nessa hora, eu estava dando gargalhadas por dentro. Meu Deus, que coisa deliciosa. Eu não chamei a Diné, disse, escuta, eu vou ensinar você como é que é o método, nada disso. Mas ela ficou curiosa. O conhecimento sempre parte desse olhar encantado das crianças. Olhar encantado que não é
capturado pelos programas, porque os programas são produções cerebrais, enquanto que a vida nunca é uma produção cerebral. Então, a questão crucial para vocês sobreviverem na alegria, porque ser professor é uma alegria. Sobreviver na alegria é a gente recuperar com as crianças essa alegria pela vida, esse espanto pela vida, que os gregos chamavam thaumatis ainda, você fica encantado pela vida. E aí eu estou lá para ser explorando com a criança o mundo que vai se abrindo diante dela. E a gente vai descobrir que muitas das coisas do mundo da criança são coisas que a gente ignorava. Então, ao invés de nós sermos guias turísticos, nós vamos ser exploradores de mundos novos na companhia feliz das crianças. É isso, a meu ver, que devolve aos professores a alegria de ensinar. Terminando então essa falinha, falaram que era conferência, eu não sei fazer conferência. Eu queria só repetir um versinho do Fernando Pessoa, que eu acho que todo mundo tinha que repetir todo dia como uma espécie de oração. Grande é a bondade, a poesia e as danças. Mas a coisa melhor do mundo são as crianças. Obrigado.